Boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhoras vereadoras, boa noite ao nosso público presente, boa noite aos nossos funcionários, boa noite ao Marmol, que é diretor do trânsito do município de Arialva, coordenador do trânsito. Boa noite aí aos nossos amigos aí da imprensa. Boa noite a quem nos acompanha através do site oficial da Câmara Municipal, invocando a presença e a proteção de Deus, e inspirado nos legítimos princípios, na democracia, na justiça e no direito, declaro, em nome do Senhor Jesus, aberta a 7ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva, no ano de 2018. Para darmos início aos nossos trabalhos, eu farei a leitura do Salmo número 1 da Bíblia Sagrada. A verdadeira felicidade. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Solicitar ao nosso secretário, vereador Vanderlei, por favor, fazer a leitura da ata da 6ª sessão ordinária realizada no dia 16 de abril de 2018. Ata da 6ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2018. Aos 16 dias do mês de abril de 2018, em horário regimental, na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Carlos Roberto de Antônio, foi realizada a 6ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores. Em um número legal, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 77, versículo 1 ao 7 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Vanderlei Giovanuzzi, a leitura da ata da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de abril de 2018. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente diz que não há indicações escritas a serem lidas. O presidente deixa a palavra livre para as indicações verbais dos nobres vereadores. O vereador Vanderlei, no uso da palavra, diz que gostaria de indicar ao setor competente da Prefeitura para que, no bairro Nova Marilândia, pudesse ser passada a máquina nas ruas internas daquele bairro e também providenciasse a iluminação pública de algumas ruas do mesmo bairro. Prosseguindo, o presidente pede ao primeiro secretário que faça a leitura de um convite entregue a eles pelo Centro de Treinamento Marcelo Giatti para conhecimento dos demais presentes. Não havendo manifestação dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Legislativo de número 05 de 2018 e do projeto de lei de número 19 de 13 de abril de 2018, de autoria da vereadora Séfora Faria, que dispõe sobre o controle populacional de cães e gatos em Arialva através de um projeto social de castração. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. A vereadora Séfora, no uso da palavra, diz que com relação a este projeto que ela apresenta hoje, aqui na casa, é um projeto que foi muito pedido e que é de extrema necessidade. Diz que há muitos anos isso vem sendo pedido, desde as gestões passadas, e que esse problema está se agravando, pois no Distrito Industrial, hoje, há a existência de cerca de 90 animais lá, entre cães e gatos. Diz que ainda bem que contamos com as pessoas boas que dispõem de tempo e dinheiro para cuidar desses animais, e esse é um problema que está relacionado com a saúde pública, pois
Já houve recentemente casos de leishmaniose em nossa cidade, bem como outras doenças que também foram diagnosticadas. Ela disse saber que o projeto não está completo, só que, de alguma forma, é necessário começar e que alguns outros detalhes complementares técnicos vai caber ao veterinário determinar. Diz que esse projeto é de grande valia para o município e que não vai onerar demasiadamente os cofres públicos, pois já existem muitas pessoas que fazem colaborações mensais para essa ação e pede aos demais vereadores que aprovem esse projeto, pois ele tem tudo para dar certo. O presidente disse que todos sabem das dificuldades que é a questão dos animais e como foi colocado pela vereadora Séfora, que na gestão passada tinham a ONG Patinhas Carentes, que iniciou o trabalho no município, mas que infelizmente, por problemas financeiros, não pôde continuar e diz que ele já tinha conversado com o senhor prefeito a respeito desse assunto. Ele foi dito que se espera conseguir um recurso financeiro para sanar esse problema em prol dos animais, pois se não tinha recursos no passado, hoje a situação é a mesma. Então diz que colocará hoje o projeto em votação e que a situação não depende só deles vereadores, e sim do prefeito também, mas que está fazendo a sua parte colocando o projeto em votação. Não havendo mais manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 19, de 13 de abril de 2018. Prosseguindo, pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Legislativo de número 6 de 2018 e do projeto de lei de número 20, de 13 de abril de 2018, de autoria da vereadora Séfora Faria, que dispõe sobre uma horta municipal para servir escolas e entidades. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para manifestação dos pares. A vereadora Séfora, no uso da palavra, diz que com relação a este outro projeto que ela apresenta aqui na casa, é que há alguns anos atrás contava-se com uma médica aqui no município que colocou em prática um projeto que nunca deveria ter acabado, que era em relação ao tratamento homeopático, e que ela usava a antiga horta municipal, e que a população se beneficiava disto, e que foi um trabalho muito importante aqui realizado, pois a nossa cultura é esta, é de usar plantas para tratamentos medicinais. Diz que no município há pessoas de boa vontade que podem ajudar na revitalização desse projeto, principalmente na parte da compostagem, pois há pessoas preparadas para isso. Mas diz que a proposta maior desse projeto é demonstrar a importância disto para as crianças, poder mostrar a elas como se faz. E quando diz que os legumes serão destinados a entidades, ela quer dizer que com o porte da horta que teremos, não irá suprimir toda a demanda, lógico, mas cada mês uma entidade pudesse ser beneficiada. Diz que esse é um projeto bacana, onde vai envolver todo mundo, diz que visitou o local e que não é de agora que o mesmo está abandonado, cheio de lixo, e que se encontra ao lado da escola. Então, que bom seria se pudessem revitalizar aquele local e levar a ideia da compostagem para as crianças, e diz que essa é uma proposta desse projeto e pede para que os demais vereadores o apreciem antes de votar. Não havendo mais manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 20, de 13 de abril de 2018. Prosseguindo, pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da mensagem do Legislativo de número 7 de 2018 e do projeto de lei de número 21, de 13 de abril de 2018, de autoria do vereador Carlos Roberto de Antônio, que proíbe a utilização do cerol ou produto industrializado nacional ou importado semelhante que possa ser aplicado nos fios ou linhas utilizados para manusear os brinquedos conhecidos como pipa ou papagaios. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para as manifestações dos pares. O presidente diz então que a justificativa explica bem o projeto a respeito da questão do cerol e que por várias vezes ele se depara com pessoas soltando pipa, papagaio com o cerol na linha, o que se torna um perigo para as pessoas, principalmente
para quem anda de moto, o qual o risco é maior. Diz sim que é um problema difícil de ser contido, pois além de estabelecimentos que o vendem, tem as próprias pessoas que o fazem por conta própria, tornando-se assim difícil de coibir esta prática. Mas que o primeiro passo está sendo dado. Não havendo mais manifestação dos pais, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 21, de 13 de abril de 2018. Prosseguindo, o presidente disse que a vereadora Céfala Faria deu entrada em 2 requerimentos na data de hoje, 16 de abril, na Câmara Municipal, e pede ao primeiro secretário para que faça a leitura do requerimento 01 de 2018, de autoria da vereadora Céfala Faria. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado requerimento em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, pede ao primeiro secretário para que faça a leitura do requerimento de número 2 de 2018, de autoria da vereadora Céfala Faria. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. A vereadora Céfala, no uso da palavra, diz que o objetivo real desse requerimento é para que se tenha uma resposta para os pais e para os demais munícipes, que muitas vezes fazem esses questionamentos a eles vereadores, o qual eles não sabem responder. Muitas dessas perguntas já chegou a ela e ela não soube responder. Por esse motivo, está apresentando o requerimento na Câmara. Diz que foi até mesmo procurada pelos peroeiros que têm dúvidas quanto ao trabalho realizado pelos demais, e diz que essas questões que ela não faz é para atacar ninguém ou desconfiar de algum peroeiro, mas sim para que ela tenha resposta para dar quando questionada pelos pais dos alunos. Ela mesma diz que já chegou a ir atrás e descobriu que algumas peruas escolares estão sem a devida vistoria, e é por isso mesmo que ela precisa deste retorno, para que ela possa sanar as dúvidas das pessoas que a procuram. Volto a repetir que não é um problema de desconfiança de ninguém, e sim apenas para a questão de registro de informações. Não havendo mais manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado requerimento em votação, sendo o mesmo aprovado em unanimidade por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, pede ao primeiro secretário para que faça a leitura de um requerimento da Assembleia Legislativa, propondo congratulações pelo aniversário do município de Arialva, de autoria do deputado Coronel Telhada. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para as considerações finais. O vereador Vanderlei, no uso da palavra, disse que há algum tempo atrás eles estavam querendo fazer um projeto de lei a respeito das bicicletas motorizadas. E ele comentou com os demais vereadores sobre uma lei que estava por vir, e ele pede para ler o documento aos demais vereadores que trata sobre esse assunto. Ele diz então que agora há um amparo legal para esse problema, e em conversas com o sargento Reis, lhe foi dito que isso já pode ser aplicado aqui. Porém, ainda há um outro problema a ser resolvido. Diz que as bicicletas têm que ser removidas através de guinchos, e o guincho de Bauru não vem até aqui removê-las, pois não compensa financeiramente. Então, há um impasse. A polícia pode recolher as bicicletas, mas precisa-se de alguém para buscar. E diz então que entrou em contato com o delegado da Polícia Civil e propôs em fazer uma reunião com ele, e gostaria de contar com a presença dos demais vereadores nesta reunião, para fortalecer a ideia de que o delegado pudesse voltar a utilizar o pátio da delegacia para fazer o recolhimento dessas bicicletas, acumulando um certo número para que assim alguém viesse buscá-las. Diz que é preciso tomar uma atitude, pois é perigoso não só para quem conduz, mas também é um incômodo para a população, e eles como vereadores devem colocar em prática o funcionamento da lei. Então pede para quem puder ir à reunião, que vá para eles poderem conversar com o delegado sobre o assunto. A vereadora Maria Crepaldi, no uso da palavra, diz que quer fazer um agradecimento ao deputado estadual Marcos Vignoli, já que o mesmo atendeu uma solicitação da Prefeitura de Arialva, realizando em seu nome e do prefeito, e disponibilizou uma emenda parlamentar no valor de R$150 mil, que serão destinados à reforma do campo esportivo de Jacuba, e agradece também a presença do referido deputado na 5ª Grande Cavalgada, que foi realizada aqui no município. O presidente diz então
que a cavalgada foi um grande sucesso e que a cada ano que passa, ela vem se fortalecendo em nosso município e virando uma festa tradicional por aqui. E disse que o deputado Marco Vignoli, além de ceder os recursos para a cavalgada, também esteve presente na mesma. Não havendo mais manifestações dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, agradeceu a presença dos pares e convocou-os para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 2 de maio de 2018, e declarou encerrada a presente sessão. A ata está em votação. Vereador Newton Cardoso. Vereador José Eduardo. Vereadora Séfora Faria. Vereador José Ademir. Vereador Vanderlei Giovanuzzi. Aprovado. Vereador Erisvaldo Cavalcante. Vereador Paulo Sérgio. Vereadora Maria Crepaldi. Declaro aprovada a ata da 6ª sessão ordinária de 16 de abril de 2018. Vamos fazer, nesse momento, nós vamos fazer a leitura da resposta ao requerimento número 1 de 2018, requerimento que foi feito pela vereadora Séfora Faria. Arialva, 20 de abril de 2018, ofício número 07 de 2018, assunto, resposta ao requerimento 01 de 2018. E uma senhora Séfora Faria Martins. Eu, Maria Celina de Vides e Souza, diretora da EMEF, Manuel Limão, em atendimento aos termos do requerimento supra, venho através desse respeitosamente disponibilizar informações a Vossa Senhoria. Informações. 1. Quantidade de salas de aula em uso. Quantidade 8. 2. Número de professores. Quantidade 8. Número de alunos frequentando por sala. 78. Número de funcionários relacionando nome e função de cada um. 4. Exceto 2 professores, um de educação física e um de inglês. Informações com mais detalhes em anexo. Dessa forma, a priori constata-se, conforme tabela apresentada há pouco, em média atualmente temos na unidade escolar 9,8 alunos por professor e, se considerarmos também os profissionais de educação, gestora, funcionários, a média 6,5 alunos profissionais da educação, desconsiderando os docentes de educação física e de inglês, o que, em tese, demonstra um número sustentável de profissionais atuando na unidade escolar. Nesse contexto, vale indagar que, até o mês de março do ano corrente, possuímos uma equipe de profissionais da educação que atendia plenamente a demanda potencial. No entanto, no mês de março, por problemas na ordem de relacionamento de parte das profissionais da unidade escolar, algumas funcionárias solicitaram transferência para outra unidade escolar, implicando assim na necessidade emergencial de repor de outros profissionais. Está faltando uma linha. No sentido de constatar que atendemos de forma sustentável a demanda potencial, anexo 1, conforme o parecer do Conselho Nacional de Educação, número 28 de 1998, Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil, que estabelece o número de professores desejáveis por turma na educação infantil, como, por exemplo, possuímos 8 alunos no maternal, 2, 3 anos de idade, sendo que o desejável, conforme o parecer, é de até 15 alunos, e nas etapas 1 e 2 possuímos 11 e 7, frequentando, respectivamente, sendo que o desejável seria até 20 alunos acima de 4 anos de idade. Assim, mesmo não apontando situação similar da relação de pouco aluno por professor, nos anos iniciais do ensino fundamental, demonstra que atendemos em um número muito menor de alunos por professor desejável, pelo parecer do CNE, na média em que a maior parte do horário de atendimento dos alunos ocorre em atividades em sala de aula, ou seja, com o professor. Contudo, mesmo na condição sustentável de atendimento,
a demanda potencial, informo que, enquanto gestora desta unidade escolar, juntamente com a Diretoria Municipal de Educação, buscamos sanar o problema, remanejando profissionais para a referida unidade escolar e estamos em curso com o concurso público 01 de 2018, que após a homologação, conforme necessidade e pertinência, a administração municipal irá preencher as vagas. Sendo assim, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração, cordialmente, Maria Celina Devides de Souza, diretora da escola, aos cuidados da senhora Séfora Maria Martins, vereadora da Câmara Municipal de Areal. Anexo 1. Sala série ano. Maternal 2, quantidade de alunos 8, professora por sala 1. Etapa 2, quantidade de alunos 11, professor por sala 1. Etapa 2, quantidade de alunos 7, professor por sala 1. Primeiro ano, quantidade de alunos 4, professor por sala 1. Segundo ano, quantidade de alunos 13, professor por sala 1. Terceiro ano, quantidade de alunos 15, professor por sala 1. Quarto ano, quantidade de alunos 8, professor por sala 1. Quinto ano, quantidade de alunos 12, professor por sala 1. Total 8 salas, total de alunos 78, total de professores 8. Observação: desconsidera-se 2 professores, um de educação física e um de inglês. Funcionário / cargo, quantidade: escriturária Ana Carolina Furlanete da Silva 1. Auxiliar de serviços gerais Leonor Jacobini Belíssimo 1. Agente educacional Érica Sardinha França Sobral 1. Diretora da escola Maria Celina Devides de Souza 1. Total 4. Eu vou deixar essa cópia com a senhora vereadora Séfora. É só uma linha, depois os nossos funcionários irão tirar a cópia para você, tá? Quer falar alguma coisa sobre isso daí? Fazer também a leitura da resposta do requerimento número 2 de 2018 da vereadora Séfora Faria. Vou procurar aqui. Encaminho ao presidente da Câmara, Carlos Alberto de Antônio, assunto: relação de documentos solicitado. Venho por meio deste informar o envio da relação de alguns documentos que nos foi solicitado através do requerimento 02 de 2018. Quantidade de perus transportando alunos, rota de cada veículo KM mensal, quantidade de alunos por veículo por rota, nome da monitora por linha, vistoria de veículos. Desde já agradecemos e colocamos-nos à disposição para quaisquer agradecimentos. Arealva, 25 de abril de 2018. Ofício número 7 de 2018. Encaminho ao presidente da Câmara, Carlos Alberto de Antônio, assunto: resposta ao requerimento 02 de 2018. Excelentíssimo senhor, senhora Séfora Faria Martins, digníssima vereadora da Câmara Municipal de Arealva, São Paulo. Em atenção ao que consta no expediente em epígrafe, vem por meio desse prestar as seguintes informações e esclarecimentos. 1. Esse departamento de transporte, do qual sou coordenador, sempre esteve e está à inteira disposição desta Câmara Municipal, dos pais e alunos, professores e todos os demais municípios da nossa querida cidade. 1.1. Considerando nossa disponibilidade, devo observar que em nenhum momento houve a procura deste departamento por quem quer que seja, de forma oficial ou extraoficial, no sentido de relatar qualquer anormalidade, problema ou solicitar qualquer tipo de esclarecimento quanto ao transporte de alunos oferecidos pelo município. Contudo, considerando
que há relatos a Vossa Excelência quanto a eventuais problemas, solicito que, por gentileza, nos seja fornecido maiores informações a respeito, tal como a indicação dos nomes das pessoas que procuraram por Vossa Excelência, a indicação dos veículos e respectivos motoristas, e, se possível, as datas em que se constatou as eventuais irregularidades. Essas providências serão indispensáveis para que nós, responsáveis pelo setor, possamos adotar as medidas necessárias para apurar o ocorrido e, se for o caso, providenciar as devidas correções. Esclareço a Vossa Excelência que este departamento não é omisso. Muito pelo contrário, sempre procuramos manter o funcionamento do transporte escolar dentro de todos os padrões legais exigidos e, quando necessário, adotamos as medidas adequadas para a correta solução dos problemas. Sendo assim, não há razão alguma para transferir à Câmara Municipal a responsabilidade para averiguar qualquer irregularidade nesse momento, vez que, com todo respeito, essa providência compete à Prefeitura Municipal e a esse Departamento de Transportes. Quanto às informações solicitadas, esclareço que essas sempre estiveram à disposição junto a esse Departamento de Transportes, cabendo a Vossa Excelência tão somente se dirigir até nós para ter acesso às informações que puderem lhe ser fornecidas. Assim prestados os esclarecimentos necessários e me colocando à disposição de Vossa Excelência para a averiguação dos fatos noticiados por meio do referido expediente, despeço-me, renovando o protesto de real estima e distinta consideração, colocando-me à disposição para ulteriores esclarecimentos, caso julgue necessário. Atenciosamente, Valdecir Marmol, coordenador de transporte escolar. Prefeitura do município de Arialva, Departamento de Licitações, item 01, linha 1, KM, dia estimativa 283, monitor Lucelena Luciano, placa do veículo Delta Eco Whisky 0793, Carlinhos. Item 02, linha 02, KM, dia estimativa 280, Grace Kellen Moreira de Vides Barros, BWJ 5400 Carlão. Linha 03, 320 km estimativa dia, Ariane Marche Luciano, DKY 0283, Clóvis. Linha 04, 345. Eu já li esse aí. Não, tá certo. Luciana da Silva Carvalho, BWJ 5399 Mariane. Linha 05, 330, Jusceli Luciano, JHA 1978, Everaldo. Linha 06, 295, Amanda Botelho de Almeida, AQD 1781, Wellington. Linha 07, 279, Isabela Prado Virgílio, OMC 3098, João. Linha 08, 337, Janete Fernandes do Prado, Paulino, Palmira Baptista Florindo, BBY 0320, Jean. Linha 09, 285 km de estimativa, Jaqueline de Cássia Felizaro, EIT 7368, Vitor. Linha 10, 316 km, Renata Aparecida de Oliveira, FDK 2392, Adalto. Linha 11, 350, Márcia Maria da Silva Anversa, DXB 0215, José. Linha 12, 229 km, Aline Regina Ribeiro, FDT 7585, Gislaine. Linha 13, 241, Luana Melo Longo, EVY 4531, Everaldo. Linha 14, 323, Vera Marcondes, EVZ 3753, Jurandir. Não está na
na sequência aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Vamos falar aqui que é a autorização para transportes escolares, né? Que é a linha 1, que é do Carlinhos, que aqui já foi especificado aqui atrás. Então a gente fala, porque isso aqui está em anexo ao documento. Tá bom? Tá, então vai só fazer a leitura. Vamos falar a leitura. É o laudo de vistoria do veículo da linha 1 que está com o Carlinhos, tá? Isso aqui vai contigo depois e vai estar à disposição no site para quem quiser ver. Então tá, autorização para transporte de escolares, laudo de vistoria, portaria do Detran 1310 de 1 de agosto de 2014, válida por 6 meses, placa DEW 0785, aprovado. Placa BWJ 5400, aprovado. Tá, colado aqui. Placa DKY 0283, aprovado. Placa BWJ 5399, aprovado. Placa JHA 1978, aprovado. Placa AQD 1781, aprovado. Placa OMC 3098, aprovado. Placa BBY 0320, aprovado. Placa EIT 7368, aprovado. Placa FDK 2392, aprovado. Placa DXB 0215, aprovado. Placa FDT 7585, aprovado. Placa EVY 4531, aprovado. Placa EVZ 3753, aprovado. Se quer se pronunciar a respeito disso aí ou não tem? Quer? A palavra está livre. Boa noite aos senhores vereadores, ao público aqui presente, a quem nos assiste. Em primeiro lugar, eu quero me direcionar ao coordenador de transporte. Quando o senhor coloca aqui que lá está disponível, o senhor já foi vereador e sabe muito bem que eu posso fazer esse requerimento por aqui. Por favor, pare aí. Você não é assim que você faz, você sabe disso. Aqui eu sou presidente, você tem que se dirigir a mim e não para ele. E se você... Tudo bem. Por favor. Tá, voltando. Vamos lá. Nota-se aqui, senhor presidente, que veio embasado em muitas coisas. Já vi que está faltando alguma coisa que eu pedi, tipo documentação, que não está aqui. Mas eu ainda ressalto, senhor presidente, que eu posso fazer esse requerimento ou não. Posso, né? E eu acredito que isso aqui eu fiz pensando que a gente pode disponibilizar isso para qualquer pessoa. Se está tudo certo, não existe, não precisa um teor desse que voltou para cá. Então, do mesmo jeito que eu recebo isso, eu agradeço, tá, mas que eu vou, sim, olhar e ver. Eu sei, já vi que está faltando coisa que eu pedi, e é somente para isso, para a gente poder disponibilizar no site, para a população, o que eles perguntam.
Depois, o requerimento a senhora fez, foi votado, todo mundo aprovou o requerimento. Depois, se estiver faltando alguma coisa, a senhora, por favor, nos avise, tá? Não tem por que a gente brigar por causa disso. Ao contrário, nós vamos resolver esse problema. E eu já disse, isso daqui vai estar disposto na Câmara. Quando vem aqui o documento para a Câmara, o negócio nosso, quando eu criei o site da Câmara Municipal na gestão anterior, é justamente porque a gente tem que dar visibilidade no nosso trabalho. É para isso que serve. Então nós não temos, a Câmara não tem o que esconder, nós temos que mostrar para as pessoas, tá? Eu vou solicitar ao nosso secretário, por favor, fazer a leitura da indicação dos vereadores, das indicações, né? Senhor presidente, indicação de número 15 de 2018. Vanderlei Giovanuzzi, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente que providencie a colocação de poste de iluminação pública na rua José Borne, próxima à Academia da Saúde. Justificativa: o referido local está apresentando perigo para os munícipes que precisam passar pela rua, pois o poste de iluminação fica distante e quando escurece fica difícil a passagem pelo local sem iluminação apropriada. Sendo assim, é necessário que, de imediato, seja agilizada, junto ao órgão competente, a instalação de iluminação pública nessa localidade. Câmara Municipal de Arialva, 25 de abril de 2018, Vanderlei Giovanuzzi, vereador. Indicação de número 16 de 2018. Elisvaldo Cavalcante Vitalino e Carlos Roberto de Antônio, vereadores da Câmara Municipal de Arialva, vêm respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente da prefeitura, com a máxima urgência, melhorias no campo de futebol e de bocha no bairro Santa Isabel, neste município. Justificativa: os moradores colheram assinaturas através do abaixo-assinado, cópia em anexo, reivindicando as seguintes melhorias. 1. Reforma dos postes e alambrados quebrados ao redor do campo. 2. Realização de uma cobertura para arquibancada, a fim de possibilitar aos torcedores melhores condições para o acompanharem os jogos de futebol. 3. Reforma dos banheiros utilizados pelos torcedores. 4. Reforma do campo de bocha, tais como pinturas e reparos. 5. Reforma dos vestiários, tais como pintura, reparos nos registros e nas torneiras. Câmara Municipal de Arialva, 25 de abril de 2018, Elisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Relação dos nomes: Jaime Maximiano, Roberto de Souza, William Riguete, entre outros. Senhor presidente, indicação de número 17 de 2018. Carlos Alberto de Antônio, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal estudos com a finalidade de viabilizar a construção de casas populares no município de Arialva. Justificativa: tal solicitação se faz necessária pelo fato que Arialva conta com um grande número de pessoas carentes que ainda não possuem uma casa própria, sem contar que o município está crescendo e precisa de local apropriado para acolher as novas famílias que se formam e devem dispor de casas para habitarem com dignidade. Câmara Municipal de Arialva, 27 de abril de 2018, Carlos Alberto de Antônio, vereador. Indicação de número 18 de 2018. Elisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie reparos no sistema de iluminação da quadra de esportes do bairro Santa Isabel, bem como reparo nos banheiros da mesma. Justificativa: essa reivindicação é uma solicitação dos moradores do citado bairro que utilizam a quadra como única opção de lazer e prática de esportes. Sendo assim, os reparos na iluminação e nos banheiros proporcionará uma estrutura com acomodações mais adequadas aos jovens que passarão a contar com um espaço digno e apropriado para a convivência em comum.
Arialva, 2 de maio de 2018. Elisvaldo Cavalcante Vitalino, vereador. Indicação de número 19 de 2018. Nilton César Cardoso, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal a necessidade de asfaltar o loteamento Jardim Morada do Sol, localizado em frente ao cemitério municipal, e impedir o tráfego de carretas e caminhões no determinado local. Justificativa. O loteamento foi planejado há mais de 10 anos e até agora não foi asfaltado, causando sérios problemas aos moradores. Quando chove, o barro desce para a Avenida da Saudade e quando está seco, a poeira invade as casas. Além disso, a rua está sendo utilizada por um empresário que tem uma fábrica de ração próxima ao local. Isso não deveria ser permitido, pois quando foi lançado o loteamento, a rua era sem saída. Câmara Municipal de Arialva, 2 de maio de 2018. Nilton César Cardoso, vereador. Indicação de número 20 de 2018. Nilton César Cardoso, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal a criação da Brigada de Incêndio no município de Arialva. Justificativa. Com a chegada da temporada de seca, a ocorrência de incêndios se torna comum, tanto na cidade como na zona rural, tendo como única alternativa os tanques da usina para atender as ocorrências antes da chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. Portanto, seria de grande importância a criação desse determinado órgão. Câmara Municipal de Arialva, 2 de maio de 2018. Nilton César Cardoso, vereador. A palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras para suas indicações verbais. Como não temos indicações verbais, vamos passar então à ordem do dia. Solicitar ao vereador Vanderlei, nosso secretário, por favor, vereador, fazer a leitura da mensagem do Executivo número 10 de 2018 e do projeto de lei número 22 de 26 de abril de 2018, que cria função e cargo de confiança, acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da Lei 2015 de 2017. Arialva, 26 de abril de 2018. Mensagem do Executivo de número 10 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, com as minhas cordiais saudações, venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar a necessária apreciação da Colenda da Câmara o projeto de lei que dispõe sobre a criação da função em comissão de assessor técnico de solução de conflitos e cidadania e o cargo em comissão do coordenador técnico de solução de conflitos e cidadania para o Sejusc Arialva. Inicialmente, é necessário destacar que a partir do dia 16 de maio de 2018, com a implantação oficial do Sejusc de Arialva, em solenidade que contará com a presença dos desembarcadores, juízes, promotores e várias autoridades, incluindo a honrosa presença dos membros do Legislativo local, Arialva dará um enorme salto de qualidade na assistência da resolução de conflitos envolvendo seus cidadãos. Isso porque, em decorrência de um convênio firmado entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela primeira vez em sua história, Arialva acolherá uma estrutura fixa do Poder Judiciário dentro do município. O Sejusc são centros judiciários de solução de conflitos e cidadania, especializados em possibilitar, divulgar e consolidar a cultura e a prática da conciliação e da mediação. A mediação é uma conciliação, são métodos alternativos de resolução de conflitos, de maneira que o Sejusc tem como objetivo prestar auxílio a qualquer cidadão na tentativa de solução de um problema, sem a necessidade de uma decisão judicial, sem a necessidade de complexidade, dos custos e do tempo de duração que um processo judicial tradicional. Atuarão no Sejusc conciliadores ou mediadores, que são pessoas capacitadas para a função de ajudar os envolvidos na demanda e encontrarem uma solução juntos dentro da lei.
Todos os procedimentos são organizados e controlados pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de maneira que os acordos que serão firmados no Sejusc Arialva serão homologados por um juiz de direito e passam a ter a mesma força executiva de uma decisão judicial. No Sejusc, os cidadãos e empresas de Arialva poderão resolver seus conflitos em conjunto, de maneira rápida, e o serviço é gratuito, realizado com o apoio da Prefeitura Municipal, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dos conciliadores e mediadores capacitados pelo TJSP e das pessoas, que poderão solucionar conflitos relacionados a, por exemplo, pensão alimentícia, guarda de filhos, divórcio, acidentes de trânsito, dívidas com instituições bancárias, gestões de vizinhança, gestões relacionadas a concessionárias de água, luz, telefone, questões relacionadas a serviços de dívidas em estabelecimentos comerciais e de ensino, dentre outros, dívidas com a Prefeitura Municipal, questões sobre direito do consumidor, etc. Também pretendemos trazer para o Sejusc Arialva questões já correndo em processos judiciais, visando contribuir para que nossos cidadãos resolvam em Arialva seus problemas na Justiça. Enfim, orgulhosamente afirmamos, um novo status jurídico se iniciará em Arialva e, com ele, desejamos que se inicie uma nova era de desenvolvimento da cultura do diálogo, da paz, da solução pacífica dos conflitos. A história registrará e preservará mais esse grande passo em Arialva. E dentro da estrutura de apoio que a Prefeitura Municipal assumiu perante o Tribunal de Justiça, está a sede do Sejusc, seu mobiliário, insumos e pessoal. E inicialmente tentamos determinar que um servidor municipal para ser capacitado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nas operações de rotinas técnicas do Sejusc, no sistema informatizado que o tribunal utiliza e que ligará a Arialva ao próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Porém, pelas complexidades jurídicas e administrativas que este tema envolve, exige, e pela percepção de que esse servidor precisa ter perfil técnico altamente qualificado, além da postura pessoal, ética e imparcial, pois ele atenderá às necessidades diárias do Sejusc e de nossa população, verificamos ser necessário criar o cargo em comissão de coordenador. Assim, com a ocorrência do concurso 01 de 2018, caso algum dos 3 aprovados tenha este perfil, poderemos utilizar da função de confiança. Caso contrário, teremos obrigatoriamente que trazer profissional qualificado e experiente através de cargo em comissão. Por sua especificidade técnica, esse servidor do Sejusc será subordinado, orientado e integrará a estrutura da Diretoria de Negócios Jurídicos do município de Jur. Assim, por conta das especificidades técnicas que o Sejusc demandará, entendemos que o modo mais seguro da administração garantir a qualidade, a dedicação e o fortalecimento do Sejusc será criando este cargo em comissão, em uma nova função de confiança, sendo que esta somente poderá ser exercida por servidor concursado. Trata-se das funções de coordenador e de assessor técnico de solução de conflitos e cidadania do Sejusc, cujo projeto de lei submetemos à vossa apreciação, confiantes no apoio que esta Casa de Cidadania dará a esta iniciativa única na história de Arialva. E, mais ainda, na busca de garantir o fortalecimento da qualidade dos servidores no setor da atuação jurídica da administração municipal, acrescentamos o parágrafo único da Lei número 2015, de 21 de dezembro de 2017, de maneira a fazer com que Arialva, somente profissionais da área jurídica, com pelo menos 3 anos de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e comprovados 2 anos de prática processual, possam tomar posse no cargo de procurador jurídico do município. Esse requisito, que visa permitir ingresso nesse cargo público de importância essencial para o processo e tomada nas decisões de defesa dos interesses públicos, já é adotado pelos órgãos da administração estaduais e federal há vários anos, sendo exigida na maioria dos casos. Ela visa garantir, dentre os melhores
nas provas dos concursos somente possam ingressar dentro da estabilidade e da responsabilidade da administração pública, profissionais que tenham militado e adquirido experiência prática profissional. Tal orientação é aceita sem ressalvas pelo Tribunal de Contas, posto que ela se subordina ao caráter de discricionariedade que caracteriza o Poder Executivo no exercício das suas funções. A inserção desse parágrafo na lei não é uma exigência legal, mas é mais um passo para que um futuro de nossa cidade seja sempre pautado por regras que priorizem, acima de tudo, o interesse público. Isto tudo exposto e contando com a aprovação, renovo na oportunidade os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Elson Banucci Barreto, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Carlos Alberto de Antônio, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Areal. Projeto de Lei de número 22, de 26 de abril de 2018. Cria a função de confiança, acrescenta o parágrafo único no artigo 2º da Lei número 2015 de 2017. Artigo 1º. Fica criada a função de confiança de assessor técnico de solução de conflitos e cidadania e o cargo em comissão de coordenador técnico de solução de conflitos e cidadania, integrantes da estrutura organizacional e subordinados à diretoria de negócios jurídicos. Artigo 2º. A função de confiança de assessor técnico de solução de conflitos e cidadania de Arealva terá a seguinte denominação, lotação e forma de provimento. Item 1. Denominação: assessor técnico da solução de conflitos e cidadania. 2. Descrição: assessorar o coordenador técnico de solução de conflitos e cidadania e também a diretoria de negócios jurídicos nas atividades técnicas necessárias para a rotina operacional de solução de conflitos e cidadania. 3. Atribuições sumárias do cargo: assessorar diretamente o coordenador técnico de solução de conflitos e cidadania e também a diretoria de negócios jurídicos nas atividades gerais relacionadas suas rotinas operacionais e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc Arealva, em seus setores pré-processual, processual e de cidadania, tais como zelar pelo uso correto, manutenção, proteção e qualidade do espaço físico, equipamentos, acessórios, material de uso operacional, operar o sistema oficial disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para as operações do Sejusc Arealva, comprometendo-se em seguir as orientações e recomendações emanadas do superior competente indicado pelo Tribunal de Justiça para tal supervisão. Controle e monitoramento: realizar tarefas que envolvam o assessoramento aos membros da diretoria de negócios jurídicos de JUR em processos Justiça para tal supervisão. Controle e monitoramento: realizar tarefas que envolvam o assessoramento aos membros da diretoria de negócios jurídicos de JUR em processos administrativos, extrajudiciais e judiciais, compreendendo a realização de treinamentos e capacitações indicadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou por seu superior. Participar de reuniões, análise e controle de documentos sob responsabilidade do Sejusc e da DIJUR, assessorar, receber, organizar e monitorar o controle de informações relativas ao Sejusc e à DIJUR, atuar processos administrativos, pré-processuais ou judiciais, bem como realizar atendimento de cidadãos, empresas e órgãos públicos, realizar a triagem, organizar e zelar pela agenda das audiências de conciliação e mediação, receber, apoiar, orientar os mediadores, conciliadores, advogados e procuradores que vierem atuar no Sejusc Arealva, sempre em escrita conformidade com o determinado pelo TJSP e seu superior hierárquico. Realizar atividades de pesquisa, análise, planejamento, relatoria na implantação, operação e aprimoramento dos trabalhos, a transmissão de determinações, normas e procedimentos conforme determinado pela ordem superior, participar de equipes, comissões e grupos de trabalho, prestar assistência aos membros do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando relacionada ao Sejusc Arealva,
quando solicitados e autorizados, e a DIJUR, além de outras atividades de complexidade compatível e que venham a ser determinadas pela autoridade superior. Quarto, especificações. Auxiliar o coordenador técnico de solução de conflitos de cidadania e da diretoria de negócios jurídicos e da DIJUR na organização e nas operações do Sejusc Arialva, receber e fazer a triagem dos interessados nos serviços do Sejusc, agendar audiências e suas escalas de operação, participar de reuniões, receber as comunicações que chegarem ao Sejusc e à DIJUR, organizando seu fluxo, arquivamento, controle, redigir quaisquer documentos, ofícios, tabelas, apresentações, etc., que sejam da necessidade do Sejusc e da DIJUR, sempre em compatibilidade com a natureza das funções de assessoramento a serem exercidas, envolver cidadãos, professores, empregados públicos, conciliadores e mediadores, membros do setor privado, lideranças sociais, políticas, econômicas, religiosas, bem como as famílias e a comunidade no processo de conscientização e aprimoramento da cultura da paz pelo diálogo, na cultura do uso dos métodos alternativos de resolução de conflitos, identificar e contribuir com o aprimoramento das atividades públicas e do seu setor de executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Quinto, provimento de função fiança. Sexto, quantidade 1. Sétimo, regime, empregado público comerciado da administração direta. Oitavo, escolaridade, ensino médio completo. Nono, carga horária, 40 horas semanais. Décimo, remuneração, referência 11. Parágrafo 1º. Essas informações passam a integrar o quadro de pessoal da administração municipal do anexo 2 da Lei Municipal 1990, de 2 de agosto de 2017. Parágrafo 2º. Sempre que o assessor técnico de solução de conflitos de cidadania precise se ausentar ou gozar de suas férias, deverá ser designado um substituto para ficar no seu lugar, com qualidade técnica, para ser capacitado em até um mês e assumir a responsabilidade da função, na ausência do assessor titular. Artigo 3º. O cargo em comissão de coordenador técnico de solução de conflitos de cidadania de Arialva terá a seguinte denominação, lotação e forma de provimento. Primeiro, denominação, coordenador técnico de solução de conflitos de cidadania. Segundo, descrição, coordenar as atividades técnicas necessárias para a rotina operacional de solução de conflitos e cidadania. Terceiro, atribuições sumárias do cargo, coordenar as atividades gerais relacionadas às rotinas operacionais e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc Arialva, em seus setores pré-processual, processual e de cidadania, tais como zelar pelo uso correto, manutenção, proteção e qualidade do espaço físico, equipamentos, acessórios, materiais de uso operacional, zelar pela operação contínua do Sistema Eletrônico Oficial disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para as operações do Sejusc Arialva, comprometendo-se em seguir as orientações e recomendações emanadas do superior competente indicado pelo Tribunal de Justiça para tal supervisão, controle e monitoramento, realizar tarefas que envolvam o assessoramento aos membros da Diretoria de Negócios Jurídicos, DIJUR, em processos administrativos, extrajudiciais, judiciais, compreendendo a realização de treinamentos e capacitações indicadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ou por seu superior, participar de reuniões, análise e controle de documentos, sob responsabilidade do Sejusc e da DIJUR, coordenar e executar a organização e o monitoramento do controle de informações relativas ao Sejusc e da DIJUR, coordenar e executar o atendimento de cidadãos, empresas e órgãos públicos, apoiar e orientar os mediadores, conciliadores, advogados e procuradores que vierem atuar no Sejusc Arialva, sempre em estrita conformidade com o determinado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e seu superior hierárquico, coordenar e realizar atividades de pesquisa, análise, planejamento, relatoria na implantação, operação e aprimoramento dos trabalhos, coordenar e executar a transmissão de determinações, normas e procedimentos conforme determinado por ordem.
por ordem superior, participar de equipes, comissões e grupos de trabalho, prestar assistência aos membros do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando relacionado ao Sejusc Ariava, quando solicitados e autorizados pelo EADJUR, além das outras atividades de complexidade compatível e que venham a ser determinadas pela autoridade superior. Quarto, especificações. Auxiliar ADJUR respondendo pela organização e operação do Sejusc Ariava, relativos, entre outros, à triagem dos interessados, ao agendamento de audiências e suas escalas de operação, das reuniões e comunicações, organização dos fluxos, dos arquivamentos e controles, bem como redigir quaisquer documentos, ofícios, tabelas, apresentações, etc., que sejam da necessidade do Sejusc e da ADJUR, sempre em compatibilidade com a natureza das funções de assessoramento a serem exercidas, envolver cidadãos, professores, empregados públicos, conciliadores e mediadores, membros do setor privado, lideranças sociais, políticas, econômicas, religiosas, bem como as famílias e a comunidade no processo de conscientização e aprimoramento da cultura da paz, do diálogo, na cultura do uso de métodos alternativos de resolução de conflitos, identificar e contribuir com o aprimoramento das atividades públicas e do seu setor e executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. Quinto, provimento, cargo em comissão. Sexto, quantidade 1. Sétimo, regime, cargo comissionado em relação administrativa com a administração direta. Oitavo, escolaridade superior em direito ou prática comprovada superior a 2 anos nesse serviço do Sejusc, etc. Nono, carga horária, 40 horas semanais. Décimo, remuneração, referência 18. Parágrafo 1º. Essas informações passam a integrar o quadro de pessoal da administração municipal do anexo 2 da Lei Municipal número 1990, de 2 de agosto de 2017. Parágrafo 2º. Sempre que o assessor técnico de solução de conflitos de cidadania precise se ausentar ou gozar suas férias, deverá ser designado um substituto para ficar em seu lugar, com qualidade técnica para ser capacitado em até 1 mês e assumir as responsabilidades da função na ausência do assessor titular. Artigo 4. As despesas desta lei serão suportadas por verbas no próprio orçamento. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Arialva, 26 de abril de 2018. Elson Banucci Barreto, Prefeito Municipal de Arialva. A palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras para encaminhamento da matéria. O projeto está em votação. Vereadora Maria. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Erisvaldo. Vereador Vanderlei. Aprovado. Vereador José Ademir. Vereadora Séfora Faria. Vereador José Eduardo. Vereador Nilton Cardoso. Declaro aprovado em primeira discussão por unanimidade o projeto de lei de número 22, de 26 de abril de 2018, que cria função e cargo de confiança. Acrescenta parágrafo único ao artigo 2º da lei número 2015 de 2017. Nós temos aqui também, na ordem do dia, o Poder Executivo enviou para nós aqui, para a Câmara Municipal, veto eu vou pedir para o vereador Vanderlei fazer a leitura do ofício número 67 de 2018, de 2 de maio de 2018, enviando um veto a respeito do projeto de lei número 19 de 2018, aprovado na 6ª sessão ordinária, realizada dia 16 de abril de 2018,
que dispõe sobre o controle populacional de cães e gatos em Arealva através de um projeto social de castração. Arealva, 2 de maio de 2018. Ofício número 67 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arealva. Nesta, senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, reporto-me ao projeto de lei de número 19 de 2018, aprovado na 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Arealva, realizado em 16 de abril de 2018, às 20 horas, que dispõe sobre o controle populacional de cães e gatos em Arealva, através de um projeto social de castração. Pontuo que o referido projeto é sim de interesse para o município, concordando com seu artigo 3º, que diz tratar-se de um projeto de saúde de alta relevância pública. Entretanto, ressalvo que o mesmo traz informações superficiais, tendo em vista a complexidade do assunto. Não tem em anexo um projeto básico com quantitativos de equipamentos móveis, medicamentos profissionais destinados ao programa, tampouco um estudo com impacto financeiro e nem como serão providos os recursos para tal. Mediante o exposto, e por se tratar de um projeto de lei que institui um programa que irá onerar os cofres públicos, aumentando-se assim suas despesas, indico o veto integralmente do projeto de lei 019 de 2018, na forma do artigo 47, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Vale esclarecer que se justifica determinada decisão, uma vez que no orçamento anual não está previsto recursos financeiros para custear tal demanda, e não há recursos próprios para a mesma. E mais, é de conhecimento dos nobres vereadores e vereadoras o artigo Lei Orgânica do Município de Arealva, abaixo citado. Artigo 43. É de competência executiva do prefeito a iniciativa dos projetos de lei que: primeiro, segundo, importem em aumento de despesa ou diminuição de receita. Por fim, aproveito a oportunidade para pontuar que estamos contando com um deputado federal no intuito de adquirir, via emenda parlamentar, recursos financeiros específicos para sanar tal problemática. Mediante do exposto, sendo só para o momento, renovo os meus votos de elevada estima e considerada pelos membros da Câmara. Atenciosamente, Dr. Elson Banucci Barreto, prefeito municipal. A palavra está livre aos senhores vereadores para encaminharmos a matéria. Com a palavra a vereadora Séfora Faria. A respeito do veto, quando eu apresentei esse projeto aqui, eu disse, no dia que eu apresentei, que ele necessitava de alguns ajustes, né? Deixei claro isso aqui. Porém, quando se fala em dinheiro, nós acabamos de aprovar um projeto aqui, o qual assina e escreve que serão suportadas por verbas no próprio orçamento. Fica um pouco vago esse veto por esse motivo. Eu entendo a situação da prefeitura, eu entendo a situação financeira, mas eu não compreendo a falta de vontade de poder solucionar o problema. Em parceria com a vigilância epidemiológica, o município pode ter um centro de zoonose. Sabe-se também que há uma verba destinada para isso. Ok, o veto, eu respeito, porém eu peço uma solução diante de toda a população ao senhor prefeito, que dê um respaldo para nós, para quem se sensibiliza com o que está acontecendo lá no distrito. Então, é só isso que eu tenho que falar sobre esse veto. Obrigado.
Nossa lei orgânica, ela traz aí apenas duas ou três, ela faz menção em 2 ou 3 artigos, em que ela diz que o voto é secreto. Uma delas é na eleição da mesa e a outra, e uma outra é quando a gente fala em relação a veto. Eu pedi aí para os nossos funcionários e eles fizeram as cédulas, confeccionaram as cédulas para nós, depois eu conferi essas cédulas. O que nós vamos fazer aqui? Tem caneta lá? Tem? Eu vou solicitar para cada um dos senhores vereadores, eu chamo, os senhores pegam a cédula, vão lá e votam. Como que está escrito na cédula nossa? Sim ao veto, concorda com o prefeito, com o veto do prefeito. E não ao veto. Então está especificado aqui. Câmara Municipal de Areal, cédula oficial, votação do veto total do projeto de lei número 19 de 2018, que é o caso aqui do projeto em tela. Então eu vou solicitar a vereadora Maria, por favor, vereadora Maria, pegue a sua cédula e, por favor, realize... Espera só um minutinho antes da gente começar. Só um minuto, por favor, pode ficar aqui. Antes da gente começar, eu vou fazer o seguinte aqui. Nós somos em 9 vereadores, então nós vamos... Pode ficar aqui que você vai ajudar, então você já aproveita aqui. Por favor, José Eduardo, pode encostar aqui também, a gente... Espera aí. Eu vou fazer a contagem das cédulas, que foi feito acho que umas 3 a mais, e nós vamos descartar as outras 3, tá? Então vamos lá. Uma aqui, certo? Abre mais ali para ele. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram feitas 12. Então essas 3 aqui, por favor, Zé Eduardo, pode descartar isso para a gente, pode rasgar. Pode rasgar. Isso, por favor. Isso. Obrigado. Pode pôr aí. Pode deixar aí. Na hora que a gente for fazer a conferência, aí vocês dois vão fazer, vão conferir juntos, tá? E aqui na frente, nossa, por favor, tá bem? Pode sentar lá que agora vamos começar. Vereadora Maria, por favor. Vereador Paulo Sérgio, por favor. Vereador Erisvaldo Cavalcante. Vereador Vanderlei Giovanuzzi.
Vereador José Ademir. Vereadora Séfora Faria. Por aqui, ó. Por aqui mesmo. Vereador José Eduardo. Vereador Nilton Cardoso. E nesse caso específico, o presidente também vota, porque o voto é secreto. Eu vou solicitar então a vereadora Maria, vereador José Eduardo, por favor, tragam essa urna para nós até a mesa. E vocês vão ser os... É logicamente que todo mundo vai acompanhar, né? Tá? Pode abrir. Pega uma por vez e vai me passando aqui, por favor. Não. Não. Sim. 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 Não. Não. Sim. E sim. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perdão. Não. Sim. Não. Sim. Sim. E não. 4 votos não ao veto e 5 votos sim ao veto.
declaro vetado o projeto de número 19 de 2018. Espera aí. Abre a caixa e mostra para todo mundo aí de novo aí que nós vamos voltar com essa. Tá, pode virar. Isso, pode fechar ela agora novamente que nós vamos voltar lá. Leva ela lá de volta. Vereador, nós temos novamente 12 que foram feitas. Pode, por favor, vereadora, continuar aqui. Nós vamos contar novamente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobraram as 3 que foram feitas 12 cédulas. Por favor, pode descartar. Isso. Obrigado. Pode começar da vereadora Maria, que ela está aqui. Oi? Perdão. Vamos fazer a leitura do projeto, perdão. Esse aqui foi o 68. Vamos fazer então a leitura do ofício número 68 de 2018, que dispõe que fala sobre o veto também do projeto de lei número 20 de 2018, que dispõe sobre uma horta municipal para servir escolas e entidades. Arialva, 2 de maio de 2018. Ofício número 68 de 2018. E o senhor presidente da Câmara Municipal de Arialva, honesta, senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, reporto-me ao projeto de lei de número 20 de 2018, aprovada na 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Arialva, realizada em 16 de abril de 2018, às 20 horas, o qual dispõe sobre uma horta municipal para servir escolas e entidades. Identifico que o objetivo principal elencado para o desenvolvimento do referido projeto proporcionar às escolas e entidades legumes e verduras sem agrotóxicos é de grande relevância, uma vez que visa uma alimentação nutritiva e saudável aos usuários dos referidos setores. Entretanto, informo-lhes que a Lei Federal número 11.947, de 16 de junho de 2009, dispõe sobre a aquisição de produtos da agricultura familiar para o Programa de Alimentação Familiar, determinando que 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal, bem pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. Nesse sentido, a referida Prefeitura, em obediência à mencionada lei, já realiza determinada prática através de processos licitatórios semestrais entre os agricultores locais, de modo que adquire variedade de produtos alimentícios que proporcionam aos alunos e usuários de entidades uma alimentação nutritiva e saudável e, concomitantemente, incentiva a agricultura familiar, produtor rural local, propiciando não somente o atendimento ao referido pedido de alimentação nutritiva saudável, mas também contribuindo para o desenvolvimento social e econômico local. Mediante o exposto, indico o veto integralmente do projeto de lei 020/2018, na forma do artigo 47, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Sendo que, para o momento, aproveito a oportunidade para renovar os meus votos de elevada estima e distinta consideração pelos membros desta solene Câmara. Atenciosamente, Elson Banucci Barreto, Prefeito Municipal. A palavra está livre aos senhores vereadores. A matéria.
Com a palavra a vereadora Séfora Faria. Esse veto eu tenho como um veto político e não jurídico. Por quê? Enfatizou o prefeito, quando manda para casa, senhor presidente, a questão da agricultura familiar, né? Eu sou a primeira a apoiar. A questão do projeto, o objetivo real desse projeto meu, não é, saciar toda as entidades. Não, nem vai dar para isso, tá? A questão da horta municipal seria revitalizar uma coisa que já existia no nosso município, uma coisa que funcionava e que hoje serve de depósito de lixo lá na garagem municipal. Isso me entristece profundamente, que hoje nessa casa foram 2 vetos de 2 projetos bons, 2 projetos que poderiam contribuir muito com a população, mas eu entendo que é um veto político e não jurídico. Quem perde somos todos nós. Não é quem vai votar a favor do veto, contra o veto. Mas eu tenho a minha consciência tranquila, que eu estou fazendo isso não para ir contra o prefeito, não para ir contra ninguém. Porque eu acho que isso tem funcionários lá para fazer isso, temos o local, as crianças da escola poderiam ir lá, manusear essa terra, manusear essa plantar. Que pena. Que pena, é um bom projeto. E eu sei que é um bom projeto. Mas, mais uma vez, eu quero dizer, só para concluir, eu tenho medo mesmo de fazer uma horta. Sabe por quê? Alguns anos atrás, veio uma verba para se fazer uma horta aqui em Arialva. E a horta foi feita. Ah, foi. Livros foram queimados. E as fotos, para justificar o dinheiro, foram tirados numa horta particular de um munícipe daqui. Falo isso com propriedade. Então, se for para acontecer isso, eu espero que, então, pensem 2 vezes. Mas volto a dizer, esse veto é um veto político e não jurídico. Obrigado. Como nós não tem mais oradores, nós já fizemos aqui a conferência, mas nós vamos contar novamente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 9 cédulas que elas dizem assim: Câmara Municipal de Arialva, cédula oficial. Votação do veto total do projeto de lei número 20 de 2018. Vota sim ao veto ou não ao veto. Vamos dar início, então, à votação. Vereador Newton Cardoso, por favor. Vereador José Eduardo.
Vereadora Séfora Faria. Vereador José Ademir. Vereador Vanderlei Giovanuzzi. Vereador Erisvaldo Cavalcante. Vereador Paulo Sérgio. Vereadora Maria Crepaldi. Não. Eu vou votar ainda. E por último, no caso aqui, o presidente também vota. Vou solicitar novamente a vereadora Maria e o vereador José Eduardo, por favor, vamos trazer a urna até aqui a mesa para fazermos a conferência. Primeiro voto, sim ao veto. Segundo voto, sim ao veto. Terceiro voto, sim ao veto. Quarto voto, não ao veto. Quinto voto, sim ao veto. Sexto voto,
não ao veto. Sétimo voto, sim ao veto. Oitavo voto, sim ao veto. Nono voto, não ao veto. Vou fazer a conferência novamente. Um voto sim. Confere. Um voto. 2 votos sim. 3 votos sim. 4 votos sim. 5 votos sim. 6 votos sim. Um voto não. 2 votos não. 3 votos não. Declaro aprovado o veto por 6 votos a 3, encaminhado através do ofício número 68 ao projeto de lei número 20 de 2018, que dispunha sobre uma horta municipal para servir escolas e entidades. Pode deixar ali em cima, isso aí, por favor. A palavra está livre aos senhores vereadores e vereadoras para suas considerações finais. Com a palavra o vereador Vanderlei Giovanuzzi. Boa noite, senhoras e senhores, o público que nos assiste pela internet. Eu só queria fazer um agradecimento, senhor presidente, à presença, aquele pedido meu que eu fiz aos demais vereadores, né, a respeito daquela lei municipal, dessas bicicletas motorizadas, e agradecer a presença do vereador Carlos, o Mimi, o Erisvaldo, o Paulinho, a Maria se reportaram que não puderam ir, né? Tiveram seus compromissos, e a todos que entenderam, todos nós entendemos que isso era importante, né? Então nós fizemos uma reunião com o delegado e o comandante do policiamento e vai recolher essas motocicletas. Muito embora a gente sabe que só a repercussão já diminuiu 99%, né? Mas a gente sabe que se não for aplicada a lei, isso retorna, né? Então a gente está atento, se a polícia também está atento, e caso venha a acontecer novamente aí essas motocicletas em direção perigosa, né? Então eles vão aplicar a lei, tá? Muito obrigado. Lembrando também, vereador Vanderlei, que muitas pessoas aí realmente agradeceram o que houve com referência às bicicletas motorizadas. Estava realmente sendo perigoso, e a gente entende, houve nessa casa aqui vários vereadores que falaram a respeito do assunto, e pela nossa surpresa e pela nossa felicidade, vamos colocar assim, o CONTRAN havia baixado aí uma norma, e essa norma, que é uma resolução do CONTRAN, ela falava a respeito
dessas bicicletas motorizadas e nós ficamos contentes além da repercussão, e com certeza o pessoal parou de andar com elas. Estava realmente um perigo. E a gente entende que as pessoas, o cidadão, ele não estava reclamando à toa, né? Eles tinham razão. Porque o risco não era só para o cidadão, era também para a criança que estava dirigindo aquela bicicleta motorizada. Então a gente fica feliz que não precisou recolher nenhum veículo, né? Só a repercussão de que existe uma lei, e na verdade não é uma lei municipal, já é uma lei federal, já foi o suficiente para coibir com que se andasse com essas bicicletas motorizadas. Tá? Como é que ficou o recolhimento? Eu acabei não indo, como é que o ficou? O recolhimento foi o seguinte, nós conversamos lá com o delegado, naquela oportunidade, ele entrou em contato com o pátio aceita essas bicicletas, nós estávamos aí com problema de conduzir esse veículo, levá-los até o pátio, então foi feita aí uma reunião com a prefeitura, se caso acontecer, né, se for uma ou duas, o guincho não vai vir até aqui, mas a prefeitura vai nos apoiar e vai conduzir esse veículo até o pátio, porque a lei já está em vigor e ela será aplicada segundo nos disse as autoridades competentes. No pátio de Bauru, e tem custas para isso, tá? Para retirada. Eu quero agradecer então a presença de todos os senhores vereadores, senhores vereadoras, agradecer ao nosso público presente, ao diretor de transporte aí, o CI, ao pessoal aí ligado aos animais, né? Aos nossos funcionários, a quem nos acompanha através do site oficial e a equipe de jornalismo aqui presente. Muito obrigado pela presença. Volte sempre, tá? A casa está aberta aos senhores, tá? E assim eu agradeço a presença de todos e a próxima sessão, se não houver sessão ordinária, extraordinária, a sessão ordinária dia 15 de maio de 2018. Declaro encerrada a sessão.